O escândalo envolvendo o Banco Master ganha contornos cada vez mais graves e preocupantes. De acordo com reportagem da revista Oeste, o Banco Central identificou indícios concretos de fraude em transações bilionárias realizadas pelo banco com a gestora REAG, entidade que está no radar das autoridades por suspeita de ligação com o PCC, a maior organização criminosa do país. As informações foram oficialmente encaminhadas pelo Banco Central ao Tribunal de Contas da União e apontam para possíveis crimes contra o sistema financeiro nacional. Segundo os investigadores, fundos administrados pela REAG teriam sido abastecidos com recursos de origem ilícita, o que levanta a suspeita de que o sistema financeiro formal tenha sido usado como instrumento de lavagem de dinheiro do crime organizado. Esse cenário se conecta diretamente à Operação Carbono Oculto, que investiga esquemas criminosos ligados ao contrabando, à sonegação e à fraude na cobrança de impostos sobre combustíveis, um setor historicamente infiltrado por organizações criminosas. Não se trata, portanto, de um caso isolado, mas de um esquema estruturado que atravessa o mercado financeiro, empresas, fundos de investimento e interesses poderosos. De novo, Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central também, várias questões vindo à tona, independência do Banco Central, como é que tudo isso está funcionando, Banco Master no meio. Geise, isso é caso de polícia, né? Isso precisa ser profundamente investigado pela Polícia Federal, sob a presidência de um delegado da Polícia Federal, com informações que precisam vir de todos os lados. A polícia tem o poder de requisição de informações, de acariação, de depoimentos, de intimação de quantas pessoas forem necessárias. O caso é gravíssimo, né? A CPMI vai ser instaurada em Brasília na volta do recesso. A única coisa que eu tenho a dizer aqui é que isso precisa ser investigado profundamente e descobrir quem são os autores de alguma fraude, né, bilionária que possa ter acontecido e quais seriam os prejuízos e para quem teriam sido feitos esses prejuízos e quem teria causado esses prejuízos, seja quem for, né? A lei é igual para todos. A população não quer saber quem são as pessoas. A população quer saber que a aplicação da lei é igual para todos. A lei é igual para todos. Todos são iguais perante a lei. Isso é um caso muito grave e acho que a Polícia Federal vai fazer um excelente trabalho com relação a isso. Pode ser somado esse trabalho à instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, mas é um caso de polícia. É um caso de apuração, investigação de crime financeiro gravíssimo, formação de quadrilha, favorecimento pessoal, corrupção ativa e passiva, e aí o que não falta é artigo do Código Penal. Scaf, é interessante também esse caso ainda falando a respeito, porque o nome do Galípolo aparece aí, né? Não é a primeira vez que em relação ao Banco Master esse nome aparece. E aí fica impossível, Scaf, a gente não fazer uma comparação com a gestão anterior, onde o tempo todo nomes ali da cúpula do PT, e eu cito aqui, por exemplo, a Gleisi Hoffmann, o tempo todo ficava falando a respeito do Banco Central e do Campos Neto, do Banco Central e do Campos Neto, dia sim, dia também. Várias críticas eram feitas em relação ali a uma gestão absolutamente normal. Campos Neto estava fazendo o seu trabalho enquanto gestor, enquanto presidente do Banco Central. Chama a atenção como nenhum nome da cúpula petista veio a público falar a respeito de alguma coisa. O próprio ministro Fernando Haddad, que já pediu ali um afastamento, né, para o ano que vem, não, que já estamos em 2026, mas para esse ano agora que vai entrar em campanha, mas que estava à frente da pasta ministerial do Ministério da Fazenda. Verdade, gente, você tem toda a razão. Aliás, se tem um título que ninguém pode tirar do Roberto Campos, é que ele foi eleito o melhor presidente do mundo de Banco Central, né? Então esse título ninguém pode tirar, isso é um fato, não sou eu que estou falando isso é fato, isso aconteceu. E realmente o Banco Central era muito bem gerido na sua gestão. Agora, o presidente do Banco Central, ele tem responsabilidades, ele tem que ser chamado na Comissão de Finanças da Câmara, na Comissão de Finanças do Senado para dar explicações. É o mínimo que tem que acontecer, fora as explicações que eventualmente a Polícia Federal possa querer saber da sua posição e o que ele sabia e quais foram as suas atitudes para prevenir determinado rombo ou não. O Banco Central é o gestor do sistema financeiro nacional e precisa se pronunciar, precisa ser transparente, precisa deixar as coisas claras, né? Porque se ficar
ruim para o Banco Central, como é que fica o conjunto do sistema financeiro nacional? Como é que fica a segurança jurídica da população? Então, isso precisa ser muito bem explicado e, como você bem disse, né, a direita precisa agir, a oposição precisa agir fortemente, como alguns deputados e senadores já vêm fazendo, porque na época que estava tudo em ordem, a esquerda achava, né, alguma coisa para falar da presidência do Banco Central, querendo achar pelo em ovo e não conseguiu absolutamente nada. Se você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo, peço que se inscreva, deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou, porque ao deixar o seu like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e, desta forma, distribui para mais pessoas e assim você ajuda este canal e o nosso trabalho. Curta, compartilhe e inscreva-se para continuar acompanhando análises sobre os acontecimentos do mundo e principalmente do nosso Brasil e no futuro da nossa democracia. Obrigado. O que torna tudo ainda mais sensível é o fato de que 2 semanas antes da deflagração da operação, o empresário João Carlos Mansur, ex-dono da REAG Investimentos, esteve reunido com Gabriel Galípolo, atual presidente do Banco Central. É aqui que os alertas se acendem. Em um país com o histórico do Brasil, encontros desse tipo exigem explicações claras, objetivas e públicas. Não basta dizer que é normal. Normal não é investigar ligação com o PCC e fingir que nada aconteceu. À medida que o caso avança, surgem novas camadas e velhos padrões. Mais uma vez, o chamado mercado, a Faria Lima e figuras influentes aparecem orbitando um escândalo bilionário. E, curiosamente, o ímpeto investigativo de certas instituições parece esfriar quando o assunto envolve gente poderosa, engravatada e bem relacionada. Diante de tudo isso, fica a pergunta que não quer calar. Onde está o STF? Ou como está o STF nisso tudo? O silêncio institucional começa a soar como conivência, ou, no mínimo, como seletividade. Este não é um caso menor. Estamos falando de crime organizado, lavagem de dinheiro, sistema financeiro e possíveis falhas ou omissões no mais alto nível. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no UOL. A gente mostra hoje na reportagem um possível elo entre as operações Carbono Oculto e a Operação Compliance Zero. Lembrando, né, a Operação Carbono Oculto é a operação que investiga o uso do sistema financeiro nacional para lavar dinheiro do PCC. A gente descobriu que um dos principais fundos de investimento que são investigados na Operação Carbono Oculto, chamado de RANS 95, é um fundo da REAG, que também é investigada pela operação. Ele abrigou, além de negócios suspeitos de envolvimento com o PCC, investimentos no Banco Master e também em outros negócios do Daniel Vorcaro, que era o presidente do Banco Master e que foi preso na Operação Compliance Zero. Então, a gente tem um mesmo fundo de investimento investigado pela Carbono Oculto, fazendo grandes aportes nos negócios do Daniel Vorcaro, incluindo o Banco Master. Então, a gente identificou 4 linhas principais de investimento nesse fundo. Esse é um fundo, Fabiola, gigantesco, é um fundo de 35 bilhões de reais, e apesar desse volume de recursos, ele era um fundo que não vinha sendo monitorado pelas autoridades brasileiras. Ele não enviava dados para a Receita Federal, já fazia alguns anos, ele também não tinha auditorias que são obrigatórias, segundo a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. Então, ele já não tinha auditorias desde 2021, e essa auditoria de 2021 já apontava problemas. Ela foi uma auditoria em que os auditores responsáveis se abstiveram. Significa, basicamente, eles disseram, olha, a gente não tem condições de se manifestar sobre os recursos, né, as demonstrações financeiras desse fundo, com base nas informações que a gente recebeu. E a gente tem esse fundo, então, bilionário da REAG, sendo utilizado para fazer investimentos tanto em empresas que, segundo a Carbono Oculto, lavavam dinheiro para o PCC, quanto nos negócios do Vorcaro. E a gente identificou 4 linhas principais de investimentos desse fundo, né, o nome dele, de novo, é RANS 95, no Banco Master e nos negócios do Vorcaro. A gente identificou, em primeiro lugar,
o uso desse fundo para adquirir os CDBs do Banco Master e outros títulos do Banco Master. E também para investir em empresas que a gente identificou que tem conexão com o Daniel Vorcaro. Uma delas, inclusive, é a empresa que é dona da mansão onde o Daniel Vorcaro vivia em Brasília, um dos imóveis mais caros de Brasília, que foi adquirido por 36 milhões de reais. Agora, uma coisa que é importante a gente dizer em relação a esse mecanismo de estrutura financeira usando os fundos de investimento, que tanto no caso da Carbono Oculto, né, que identificou a conexão com pessoas que supostamente seriam do PCC, quanto esses investimentos nos negócios do Banco Master e do Daniel Vorcaro, que esses investimentos eles são feitos de um jeito, estruturados de um jeito que é muito difícil de você rastrear quem é o beneficiário final do recurso. Isso não só a gente, Fabiola, não só os jornalistas que se baseiam na informação pública, mas também as próprias autoridades, como a própria Receita Federal. Então, o que você tem, geralmente, é uma série de investimentos de fundos em cascata, em que um fundo investe em outro fundo, que investe em outro fundo, que investe em outro fundo, e às vezes lá no final você tem uma sociedade anônima fechada e você não consegue, você tem muita dificuldade de identificar quem é o beneficiário desse dinheiro. Isso aconteceu tanto nas operações em que esse fundo supostamente alocou recursos bilionários nos negócios do Daniel Vorcaro, incluindo o Banco Master, como também nos negócios suspeitos de ligação com o PCC. Agradecemos a sua presença conosco e fazemos o convite para que nos acompanhe novamente no próximo vídeo e sempre que importantes novidades sacudirem o cenário da política brasileira e mundial. E, antes de sair, não esqueça de inscrever-se e dizer gostei ou não gostei. Obrigado.